Irmãos, bom dia. Nós estamos aqui para louvar a Deus. Vamos então cantar o hino de número 46 do cantor cristão. Irmãos, vamos louvar a Deus conosco. Hino 46 do nosso cantor cristão. Hoje estamos sem o nosso multimídia, não é? Por algum motivo ele não funcionou, então a gente vai sem a letra hoje. 46 do cantor cristão. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sempre tu, ao perecer sem luz. Eu estava preso, ando em sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi Deus sofrer o meu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos estão. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi Deus sofrer o teu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Nós estamos felizes nessa manhã porque estamos louvando a Deus, apesar desse tempo atípico, desse momento que estamos vivendo. Nós estamos aqui felizes por estarmos com os irmãos na casa do Senhor, reconhecendo que Ele é merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. Bom dia a todos os irmãos, sejam muito bem-vindos. Deus seja louvado pela presença de cada pessoa aqui. Eu quero parabenizar a nossa juventude nesse dia, porque hoje nós comemoramos o dia do Jovem Batista. Então Deus seja louvado pela nossa juventude, por essa juventude que tem adorado a Deus com os seus talentos, com as habilidades, com os dons que Deus lhe deu. Então, vamos orar nesse momento. O irmão ou a irmã que sentir o desejo de orar, pode ficar em pé nesse momento e nos elevar ao Senhor. Vamos lá. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por Senhor nos trouxe até aqui, em sua casa de adoração a Ti. Amém. Pai, muito obrigado por esse culto. Estamos prestando a Ti, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração. Peço, Senhor, pela nossa juventude, que o Senhor possa estar cada vez mais transformado no nosso futuro. Não deixem, Pai, que eles venham se desviar dos seus caminhos, Senhor. Amém. Pai, eu abençoe aqueles irmãos que vão estar em casa, que vão estar presentes, Senhor, que o Senhor continue abençoando, fortalecendo a cada um, Pai. Amém. Que o Senhor esteja conosco nesse momento.
antes do Ministério de Louvor, adorar a Deus com canções, nós queremos parabenizar. Nós teremos 2 aniversariantes, não é? É a irmã Manuela, vai fazer 10 anos, não é? Deus abençoe a irmã Manuela. Está ficando mocinha. Cheguei aqui, era bebê, né? Já está ficando mocinha. Juninho, você daqui a pouco vai ser convidado a sair acompanhando a Manuela quando ela for assim sair com as amigas, tá certo? Vai ser convidado. Já está certo? Então tá. Pois é. Então, Deus seja louvado pela vida da Manuela. E tem um segundo aniversariante, né, que eu preciso me lembrar que daqui a pouco eu informo quem é. Desculpa, eu esqueci agora do momento. A gente confiou na memória e a memória falhou. Daqui a pouco eu consulto aqui os meus apontamentos, já digo quem é. Bom, mas então vamos, parabéns, Manuela, Deus abençoe a sua vida. Juninho, Lucas, a palavra está com o Ministério de Louvor. Bom dia a todos. Todos tenham um ótimo dia na presença de Deus. Vamos estar louvando a canção Poder para Salvar. E quem puder estar falando também com a gente, pode sentir à vontade, tá?
Senhor, nosso Pai, Senhor, primeiramente, eu quero te agradecer, meu Deus, mais um dia de vida, Senhor, com tua presença. Senhor, eu te peço que abençoe esse culto, Senhor, que vai acontecer aqui agora. Te peço que abençoe a palavra, Senhor, que vai ser dada agora, Senhor. Que o Senhor possa utilizar, Senhor, o seu servo, Júlio Rabani, Senhor, nosso pastor, para transmitir a sua palavra, Senhor, que o Senhor quer que seja transmitida, Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo e aquilo que eu espero nessa oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias para fazermos a nossa meditação bíblica, ainda não é mensagem. Aí, Eclesiastes, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Eclesiastes, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Como hoje é o dia da juventude, esse versículo é voltado para a juventude, para toda a igreja, todo cristão, mas ele fala que nós devemos lembrar do nosso Criador nos dias da nossa juventude, da nossa mocidade. Não que não devamos lembrar dele em outro tempo, mas ele aqui enfatiza essa questão de lembrarmos do nosso Criador da juventude, da mocidade, que a fase da adolescência e da juventude é sempre aquela fase das definições e etapas da vida. Então vamos lá. Vamos ficar em pé para lermos a palavra de Deus. Hoje a gente não vai poder fazer aquela leitura em uníssono porque nosso projetor por algum motivo não funcionou. Vamos lá então. Diz assim o versículo 1: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus roedores da boca, já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos das janelas, e os teus lábios com as portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também, quando temeres o que é alto, e te espantares do caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O escritor sábio está nos alertando acerca de que devemos lembrar a Deus, lembrar do Senhor, não é? Em todas as fases, mas principalmente na nossa juventude, porque a juventude é aquela fase das indefinições. Com quem eu vou casar, qual profissão escolher, onde vou, enfim, todas aquelas questões. E essas questões, qual curso vou fazer, e essas questões então acabam envolvendo o pensamento do ser humano e da juventude, do jovem. E se ele não tiver essa firmeza no Senhor, então ele não terá segurança e orientação do alto para ter direção, para tomar o rumo certo. Então, o texto fala a respeito disso. Vamos orar então ao Senhor. Nós queremos mais uma vez parabenizar a nossa juventude pelo dia do jovem batista. Então eu gostaria de chamar alguém, de que alguém levantasse a voz para orar pela juventude dessa igreja. Quem gostaria de fazer isso, pode orar aí mesmo de onde estiver. Quem vai orar pela nossa juventude, pelos nossos jovens, pode fazer isso agora, por favor.
Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Pai, de estarmos reunidos na tua casa nesta manhã, Senhor. Pai querido, nós queremos agradecer, ó Pai, cada família aqui representada, Senhor. Ó Deus, tu sabes, Senhor, o quanto precisamos e necessitamos, ó Pai, de ti em nossas vidas, ó Pai. Sem ti em nossas vidas, Deus, nada somos, ó Deus, nada podemos fazer. É querido, que nós possamos aproveitar este momento, nesta manhã, para engrandecer, Senhor, e bendizer e glorificar, Senhor, teu santo e bendito nome. É querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por cada jovem, Senhor, Batista, Pai, quando hoje nós comemoramos, Pai, o dia do jovem Batista. É querido, que tu possa estar, Senhor, fortalecendo a cada dia, a cada jovem, Senhor, que eles sintam, Pai, profundamente o desejo de te servir, Senhor, e de falar, Senhor, do teu amor. Amém. A outros jovens, Senhor, que ainda não te conhecem. Ó Deus, que tu possa estar usando cada um deles como instrumento nas tuas mãos. Ó Pai, abençoa, Senhor, o teu servo, Pai, o nosso pastor. Ó Deus, que tu possa estar abençoando grandemente eles, sua família. Ó Deus, continua conosco, Pai. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então cantar o 108 do cantor cristão. E se você veio preparado para entregar o seu dízimo e a sua oferta, faça isso nessa hora. Você pode colocar aqui nesse cesto de palha, já que o outro não está aqui, depois alguém vai passar para o gasofilato, né? Caso alguém queira trazer a sua contribuição, pode colocar naquele cesto de palha. Depois, no final do culto, passaremos para o gasofilato, se assim houver contribuição. Vamos lá então, vamos cantar 108 do cantor cristão. 108 do cantor cristão. Vamos lá então, 108. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os gemidos desta terra meu Jesus suportará, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos nos saudarem no cumprir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. E darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando eu for explicar a vida e o amor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Vamos orar ao Senhor. Você que tem algum pedido de oração ou algum agradecimento, você pode nessa hora ficar em pé, né? Hoje podemos fazer isso e falar em rápidas palavras, sendo breve, não é? Porque nós vamos nesse momento orar ao Senhor e queremos incluir o seu agradecimento e também o seu pedido ao Senhor. Alguém tem algum pedido para fazer? Sendo rápido, breve, objetivo? Alguém ou algum agradecimento? Quero orar pela igreja, nesse momento de pandemia, e a responsabilidade não é só do pastor, de todos nós, de
sábado, foi internado na quarta-feira de alta e graças a Deus ela está se recuperando. E glorifico a Deus por isso. Amém. Mas alguém quer agradecer? Quer fazer pedido? Algum pedido? Não? Eu quero pedir pelo nosso bairro, né? Está tratado meio perigoso. Que Deus possa estar nos guardando. E agradecer pela minha família, agradecer a Deus por mais um ano de vida de Manuel. Amém. Mais alguém? Eu agradeço pela minha família, eu agradeço pelo meu trabalho. Deus tem me sustentado nesse momento muito difícil, muito desempregado, né? Eu estou trabalhando de uma forma, não só no seu emprego, mas tendo que respirar. Agradeço também pela vida do meu irmão e quero pedir pela família do Gabriel, o projeto dele, está iniciando a obra dele, a casa dele. Deus possa estar dando provisão, né? Dando força psicológica, dando toda a base que ele precisa para que esse projeto venha a ser concluído. E pedir também pelas lideranças da nossa igreja, assim, porque é um momento diferente, então é complicado até tomar decisões, né? Todo esse povo brasileiro também, que não sabe o que faz, não sabe o que vive, não sabe o que pensa, problemas psicológicos surgindo, e bem próximo da gente, a gente pensa que está fora da televisão, mas bem próximo. E para que Deus possa sarar essa terra, literalmente. Amém. Amém. Então vamos orar, irmãos? Pastor, dá licença, tem um agradecimento a fazer, que eu acho que é muito importante. O irmão sempre tem orado pela vida dos meus pais, e o meu pai já tem bastante tempo que ele não vem usando nada, né, das coisas que ele fazia. Acho que já tem uns 2, 3 meses que ele está assim, sem, está limpo. Amém. Graças a Deus. Agradecer. A gente fica feliz e eu imagino o seu coração de filho, né? Amém. Então tá, vamos orar ao Senhor, ficar em pé. Deus, obrigado por esse momento tão importante quando estamos na tua presença como igreja do Senhor Jesus. O nosso propósito aqui, o Senhor sabe que é não somente adorar o teu nome, mas o Senhor também conhece as lutas pelas quais a nossa sociedade tem passado nesse momento tão atípico, tão diferente. Nós queremos, Pai, suplicar ao Senhor as menções feitas pelo irmão Ailton, que o Senhor esteja protegendo o nosso Brasil, cuidando do nosso Brasil, cuidando das nossas igrejas, cuidando, Pai, e nos dando a consciência de que igreja é assim, é um cuidando do outro, que a gente possa ajudar os nossos irmãos e irmãs naquilo que estiver ao nosso alcance. Abençoe a família do irmão Ailton, Pai, em nome de Jesus. Nós também, Pai, queremos apresentar ao Senhor os agradecimentos do irmão Antônio. O irmão Antônio agradece, Senhor Deus, porque o Senhor permitiu que a sua mamãe voltasse para casa. Ela foi internada por alguns dias, mas o Senhor cuidou dela, o Senhor usou médicos para cuidarem dela, para darem a assistência necessária. E ela já está em casa, e o irmão Antônio agradece por isso. Obrigado pela vida da irmã Joana, Pai. Nós queremos, Pai, também apresentar ao Senhor os pedidos que ficavam nos corações aqui, que não foram mencionados, que o Senhor esteja abençoando cada um, bendito cada agradecimento. E queremos apresentar ao Senhor também os nossos agradecimentos pela vida da Manuela, que nessa semana completará, ó Pai, 10 anos. Que o Senhor abençoe a Manuela em toda a sua trajetória de vida. Que o Senhor abençoe também a irmã Cidileia, que nessa semana também completará mais um aniversário. Cuida, Pai, da irmã Cidileia. E, Pai, apresentamos ao Senhor nesse momento os agradecimentos da irmã Raquel. Ela agradece ao Senhor porque o seu pai tem estado melhor, tem apresentado melhoras
o seu quadro geral de vida, e o Senhor sabe do que nós estamos falando. Que o Senhor continue, Pai, abençoando a vida do pai da Raquel, Pai. Que ele, no tempo próprio, escolha caminhar com o Senhor, porque a verdade, o Senhor Jesus nos liberta de todas as amarras do pecado, Pai. Então esteja cuidando desse Senhor, Pai. Nós queremos também apresentar ao Senhor todos os pedidos, todos os agradecimentos da irmã Raquel. Que o Senhor esteja cuidando dela, dos seus anseios, das suas emoções, da sua caminhada espiritual. Que o Senhor esteja abençoando a família dela como um todo, Pai. Nós oramos, Pai, também pelos pedidos do irmão William. Ele agradece ao Senhor porque o Senhor o tem abençoado no seu trabalho, na sua vida como um todo. O Senhor tem providenciado, Pai, trabalhos para ele, mesmo nesse momento de crise, e ele agradece ao Senhor por isso. Obrigado, Pai, pela vida do irmão William, porque ele tem sido sustentado pelo Senhor para cuidar da sua família. E nós queremos, Senhor Deus, colocar diante do Senhor as lideranças das igrejas, Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando, Senhor Deus, porque nós somos tão humanos como quaisquer outras pessoas, mas sobre os nossos ombros cai essa responsabilidade de cuidarmos do rebanho que é teu, e devemos fazê-lo, Pai, olhando todos os ângulos, para que esse povo te adore em espírito e em verdade, mas também preste ao Senhor um culto racional, tomando os devidos cuidados. O irmão William, Pai, também agradece ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado dele, Pai. E ele pede também por essas pessoas que têm passado por lutas, por questões de privações materiais, por questões de lutas emocionais. Que o Senhor esteja, Pai, usando a tua igreja, que o Senhor esteja confortando esses corações, que nós sejamos instrumentos teus para que o teu nome chegue até outras pessoas, e para que outras pessoas também, ó Pai, tenham no Senhor aquele refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mais uma vez, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos então abrir nossas Bíblias lá em Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Lá a gente vai ler até o versículo 11. Vamos lá, Daniel, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Vamos ler então até o versículo 13. Vamos lá? Acho que a gente tem a leitura da palavra. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros
e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 4. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita e todos os foles, de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Versículo 6. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre, ou vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que se não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Aos homens judeus, ele estava se referindo a Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoraram a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Mesaque, Sadraque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. 14. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não serviram a meus deuses, nem adoraram a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita e de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus de vocês que vos poderá livrar das minhas mãos? 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade tão preciosa quando estamos na tua presença, mais uma vez, para que a tua palavra fale aos nossos corações. Que o Senhor seja o nosso ajudador e o esclarecedor daquilo que o Senhor quer que absorvamos para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Vidas que brilham no mundo sem Deus. Esse texto que começamos a ler, ele fala claramente que tanto Daniel quanto os seus amigos estavam deportados, tinham sido levados lá para a Babilônia. E lá na Babilônia, uma das coisas que começaram a fazer com eles era mexer com a identidade religiosa daqueles jovens, daquelas pessoas. E então o rei Nabucodonosor, o texto fala que ele fez uma imagem enorme. E a imposição que o rei fez àqueles jovens, não só aos jovens, mas a todos, é que
no dia da inauguração daquela imagem, no dia daquela solenidade, quando o som sonoro, quando os instrumentos começassem então a soar, a tocar, que eles então deveriam prostrar-se diante daquela imagem. E assim foi. Todos se prostraram, menos os adoradores do Deus vivo, menos aqueles jovens que lá estavam, não é? Que não se renderam aos absurdos que o rei Nabucodonosor ou que aquele povo quiseram impor a eles. E aí a gente sabe que tem sempre dedo duro no meio de um povo que quer, no meio de uma multidão. Não é? Sempre tem aquele que é dedo duro, aquele que é o relator das coisas. E então, quando perceberam que todos se prostraram e havia uma ordem do rei para que todos se prostrassem, quando perceberam que quase todos se prostraram, menos Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lá e disseram: olha, rei, esse povo judeu que é da sua confiança, que são lá pessoas próximas a você, ao Senhor, a sua majestade, a vossa majestade, esse povo não está se rendendo, está te desobedecendo. E aí Nabucodonosor ficou muito irado com isso. O meu destaque que eu quero fazer aqui nessa manhã é que vidas que brilham no meio de um povo sem Deus são vidas que preferem agradar a Deus a agradar aos homens. Não é? Aquela estátua era para que todos se rendessem a ela, para que todos se prostrassem diante dela. E todos se prostraram como o rei mandou. Mas houve pessoas ali comprometidas com Deus que não se prostraram porque entenderam que mais importa servir a Deus do que aos homens. Claro, nós somos servos de Deus, claro que nós não somos subversivos, claro que não, mas quando algum tipo de exigência vem até nós, e essas exigências que vêm até nós vão contra a vontade de Deus, a gente prefere continuar obedecendo a quem? A Deus. E foi assim que eles fizeram. Mas eu sempre gosto de contemporaneizar e trazer para os nossos dias e dizer que as imposições de hoje são outras, são diferentes. Hoje, dificilmente vai se exigir que alguém se prostre diante de uma imagem, a não ser que nós estejamos em países islâmicos, aqueles onde as pessoas, onde a religião é uma coisa imposta. Lá, na verdade, se você negar, disser não para o islamismo, é como se você estivesse saindo do próprio país. Então, lá nesses países a imposição continua. Mas como nós estamos num país laico, e a grande maioria hoje é laica, as pessoas podem professar a religião que quiserem, adorar o Deus que quiserem. No nosso tempo aqui no Brasil e em grande parte dos países, não é mais imposto que a gente, não é mais exigido, ou não é mais, nós somos mais obrigados a nos prostrar diante de imagens, a não ser que queiramos, que seja uma coisa voluntária. Mas no nosso país, e na maioria dos países, os nossos deuses que são impostos, os deuses que são impostos à sociedade, são outros. Não é? É isso? Hoje, aqui no Brasil, não se faz uma imagem assim, você é obrigado a se prostrar aos pés dessa imagem. Não, não existe isso. E o país é laico. Mas aqui existem algumas imposições que a sociedade faz, e se a gente não se prostrar diante dela, ou não se afinar com o que ela quer, a gente é taxado de algumas coisas, de alguns rótulos, e meio que deixado de lado. Não é? Quais são os deuses dessa época? A gente pode citar o dinheiro como um deus para muita gente? Pode, não é? Hoje,
a gente está vivendo um tempo em que o dinheiro é Deus para muita gente. As pessoas fazem tudo por dinheiro. Elas até aproveitam a miséria dos outros para ganhar dinheiro, não é assim? Não é isso? Não é assim que tem acontecido no nosso país? Hospitais de campanha sendo criados, sem querer entrar na questão política partidária, mas não dá para fechar os olhos para isso, né? Hospitais de campanha sendo criados e alguns valores que são destinados para esses hospitais de campanha estão sendo desviados, indo para a conta de muita gente. Não é à toa que está sendo feita aí uma varredura e uma cobrança nesse sentido, que tem que ser feita mesmo, porque afinal de contas precisa haver lei, senão vira, enfim, sei lá o que, vira bagunça, balbúrdia, baderna. E então o dinheiro tem sido um Deus nessa época, mas o cristão, embora precise do dinheiro para sobreviver, porque a gente vive no mundo capitalista, ele não pode se render ao Deus chamado dinheiro, não é? O cristão precisa saber quem é o dono de quem, ou seja, o dinheiro é meu dono ou eu sou o dono dele? Quando eu sou o dono dele, está tudo bem. Quando ele passa a ser o meu dono e eu passo a adorá-lo, a fazer tudo para tê-lo, aí eu começo então a desagradar a Deus. E esses moços, eles então disseram para, vejam, ouçam a resposta que eles deram para Nabucodonosor, lá no versículo 16, acompanha aí comigo na sua Bíblia, no versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E aí a pergunta que a gente deve fazer hoje é: quais são as imagens que a sociedade quer que nós adoremos? Não devemos nos esquecer disso. Hoje os ídolos têm outras formas, não é? Hoje os ídolos têm outras configurações. O que é que essa sociedade tem exigido que nós adoremos para nos mantermos no padrão? Mas o servo de Deus não está preocupado com o padrão que o mundo quer que ele tenha. Não está preocupado com a forma do mundo, a fim de enquadrá-lo nessa forma. Lembram-se de Romanos 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo. Não tomem a forma desse mundo. Não adorem aquilo que o mundo, que a sociedade quer que você adore, se vai desagradar o coração de Deus. E foi exatamente isso que esses jovens fizeram, não é? Esses jovens fizeram. Eles preferiam adorar a Deus, obedecer a Deus, a obedecer os homens. Eles preferiram obedecer a Deus, agradar a Deus, a obedecer os homens. E aí, segunda lição que eu tiro para a gente nessa manhã: vidas que brilham nesse mundo sem Deus, nessa sociedade sem Deus, não temem o perigo que podem correr, né? Que há possibilidade de os afetar. Então diz assim lá no versículo 19, acompanha aí comigo, Daniel 3,19, vejam o perigo que eles começaram a correr. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado com o aspecto do seu rosto, ele ficou com o rosto transtornado, porque o seu coração estava transtornado. Continua o versículo 19:
Sadraque, Mesaque e Abednego, ele ordenou, Nabucodonosor ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. E o 21 diz assim: então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Quantas vezes mais estava aquecida aquela fornalha? 7 vezes. Entrar numa fornalha já é complicado. E ela 7 vezes mais quente ainda, é muito mais complicado. E mais, como se não bastasse, ele pediu que aqueles homens fossem amarrados. Então eles entraram lá completamente amarrados, imobilizados, foram jogados lá dentro. E então, o texto diz, se você ler o versículo adiante, o texto diz que eles foram jogados lá dentro, não é? Esses homens foram jogados lá dentro. E aí começou a providência de Deus. E aí começou a providência de Deus pela fidelidade daquelas vidas, daqueles jovens. Então, aqueles homens foram jogados lá, eles não negaram ao Senhor. E aí, então, aquela fornalha 7 vezes mais aquecidas. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus nos dá a vitória. Mesmo que não seja aquela vitória que a gente quer, mesmo que seja uma vitória à maneira de Deus, irmãos, até morrer para o crente é vitória, porque ele morre em Cristo. É complicado entender isso, é complicado, mas é que Paulo fala. Paulo diz assim, ó: o viver para mim é lucro e o morrer é ganho. Esse segunda vitória eu não quero agora não, eu tenho muito para fazer ainda, mas a gente entende que até para o crente essa passagem para a eternidade é vitória. Aliás, essa é a vitória definitiva e cabal, porque é exatamente essa que é definitiva, que é eterna. A daqui a gente perde hoje, ganha amanhã, ganha depois, perde depois. Nunca há só vitória. Ser cristão é só vitória. Depende do ponto de vista. Se você entender que com Jesus Cristo tudo se converge do seu bem, então é só vitória. Mas se você entender que o crente, como um cidadão, ele precisa também, ele passa por apertos como qualquer outro, nesse sentido não é só vitória, são vitórias e lutas, não é? Então depende da forma como se vê. Mas esses homens aqui então foram lançados lá com a fornalha 7 vezes mais aquecida. Você leu comigo aqui no texto. E aí então começou a ação de Deus em favor desse povo, não é? Em favor desse povo. Vejam o que Deus fez. Versículo 24, acompanhem lá comigo. Daniel 3:24 diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou, levantou depressa e disse aos seus conselheiros: ué, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, rei. Olha os bajuladores do rei aí. Ser bajulador é a pior coisa que tem que ser consciente, não é? Tem que ser consciente. Bajular não é um negócio legal a ninguém, porque quando a gente bajula, a gente perde a capacidade de filtrar pelo bom senso e ver o que está certo e o que está errado. Então, admirar as pessoas é normal, mas bajular a ponto de não conseguir ver as incoerências delas, isso é um perigo, porque a gente perde o senso crítico e a gente perde a capacidade de ver o que Deus orienta para a gente. Então, ó, versículo 21, tornou ele e disse: eu, porém, vejo quantas pessoas? 4. E como é que essas pessoas estavam? Soltas ou presas? Ué, mas não foram jogados presos? 3 presos, agora tem 4. Foram jogados amarrados.
agora estão soltos, não é? Tinham que ter saído de lá defumados, churrasco, voltaram de lá ilesos. E aí então ele começou a ficar transtornado com aquilo. Mas Deus faz coisas que a gente não entende. É assim que Deus faz. É por isso que o cristão não fica apavorado com nada nessa vida. É claro, a gente tem que tomar nossos cuidados, é verdade. Mas o cristão sabe que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Não é? Claro que todo mundo quer se preservar, claro que todo mundo quer viver, claro, todo mundo quer o melhor para si, mas quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. E aí o texto continua dizendo, não é? O texto continua dizendo, diz assim, 25, tornou ele e diz, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Ele era um rei politeísta, então ele acreditava em muitos deuses. O quarto está parecendo um Deus. Ele não conhecia o Deus vivo e era assim que ele sabia se expressar sobre o que ele estava vendo. Mas esse quarto era o Senhor do exército que estava lá no meio do seu povo. Como ele está com a gente hoje? Aconteça o que acontecer, se nós formos fiéis a Deus, o Senhor está conosco e nós estamos com o Senhor. Deus está em nós, entre nós, e age por intermédio de nós para abençoar outras vidas. É por isso que eu gostei aqui dos pedidos de oração. Pastor, tem gente que está com dificuldades emocionais, doutor, tem gente que precisa de ajuda. Gente de Deus é assim, mesmo num barco meio que balançando nessa época de pandemia, a gente está balançando aqui, mas está pensando no outro que está naufragando. Tem gente pior do que nós, não é? Deus cuida de nós. Então, queridos, Nabucodonosor, ele então ficou impressionado com o que viu. Ele teve diversas surpresas. Lançou 3, viu? 4. Lançou gente amarrada, todo mundo amarrado, imobilizado. Viu gente lá se movimentando dentro do fogo. Por quê? O fogo queimou a corda, mas não queimou as pessoas de Deus. As pessoas estavam amarradas, não é? Com cordas, com cordões. O fogo queimou os cordões, desamarrou as pessoas, mas as pessoas ficaram ilesas, intactas. Vai entender. Tem coisas que Deus faz que a gente não entende. Mas a gente crê pela fé, não é? A gente crê pela fé. Então, queridos, esses homens, esses 3 foram pessoas de Deus, não é? Pessoas de Deus. E aí, vidas que brilham no meio de uma sociedade sem Deus são oportunidades para que outras pessoas creiam no poder do Senhor. Veja o versículo 28 aí comigo. Veja, versículo 28 diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de quem? De Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a minha palavra, a palavra do rei, preferiram entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. E aí o rei então disse, portanto faça um decreto, versículo 29, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo. Aí o rei já começou a radicalizar. Quem serve a Deus não quer isso. Quem serve a Deus não quer queimar a casa de ninguém, quer abençoar as pessoas. Mas o rei estava tão impressionado com o que ele viu Deus fazendo na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, com o livramento que Deus deu, que ele começou logo a testemunhar sobre Deus e ele radicalizou.
quem falar mal desse Deus agora vai se ver comigo. Queimar as casas dele, também não é mal de ninguém. Ele quer ser uma testemunha do Senhor e quer também que as outras pessoas encontrem esse Deus que ele encontrou. E nós devemos ter essas oportunidades para as pessoas onde quer que nós estejamos. Então, vidas que brilham numa sociedade sem Deus, são essas vidas que se colocam à disposição do Senhor. Primeiro, obedecem a Deus e não aos homens. Segundo, na verdade, não se importavam. Eles não quiseram ser advogados de Deus. Eles quiseram ser somente servos. Deus não precisa de advogado. O rei queria defender Deus. Quem falar mal agora vai se ver comigo. O crente não é assim. O cristão não é assim. Quando alguém fala blasfema, fala alguma coisa que desagrada a Deus, claro que a gente não gosta. Mas o crente não é esse que vai querer ser o advogado de Deus. O crente é só servo. Ele serve. E pelo seu testemunho, ele então influencia pessoas a também confessarem com seus próprios lábios o nome do Senhor. Mas não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Não é assim que a Bíblia diz? E aí o rei se empolgou. Quem falar mal de Deus agora vai se ver comigo. Não é dessa forma. Deus não impediu que Nabucodonosor construísse uma estátua. Impediu? Não. Ele não impediu que Nabucodonosor aquecesse 7 vezes mais a fornalha. Impediu? Não. Ele não impediu que Nabucodonosor amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego. Impediu? Não. Mas ele livrou aqueles seus servos daquela fornalha. Então há coisas que Deus não vai impedir, mas Ele vai estar com a gente sempre. Amém? Tem coisas que Deus nunca vai impedir, mas Ele vai estar com a gente sempre. Vai estar com a gente sempre. E assim nós devemos ser essas pessoas que brilhamos esse mundo sem Deus. Não é? Vamos orar então para terminar esse culto de adoração, que nós sejamos essas pessoas. O mundo não tem mais construído estátuas religiosas para adoração no nosso meio. Aqui não é imposto esse tipo de coisa, mas a imposição aqui é: há outros deuses na nossa sociedade que o mundo quer que o cristão adore, quer que nós adoremos, e nós não podemos adorar os deuses desse século, sejam eles quais forem, seja o dinheiro, seja qualquer outro Deus que essa sociedade adore. E infelizmente nós temos visto até pessoas que se dizem cristãs, não é? Que estão aí na mídia como o pastor fulano, o pastor cicrano, envolvido com um monte de coisas. Mas nós devemos, acima de tudo, ser vidas que brilham no meio dessa sociedade que está completamente sem Deus, que usa muito o nome de Deus, mas testemunha o que é bom. Pouca gente de fato tem esse testemunho convincente, como foi o de Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Vamos orar? Quem desejar pode ficar em pé e pode orar ao Senhor, agradecendo a Ele pela palavra dele, e que Deus nos desperte para vivermos uma vida autenticamente cristã. Obrigado, Deus, por esse momento precioso, quando nos deparamos com a Tua palavra que é viva. E como é bom, Deus, nós ouvirmos, ó Pai, testemunhos desses Teus servos do passado, que não se renderam aos deuses da época. Que nós também não nos rendamos, Pai, aos deuses dessa época, sejam eles quais forem, Pai. Nós queremos suplicar mais uma vez pelas igrejas do Brasil, por essa igreja, que o Senhor esteja nos orientando a cada dia, Pai. Nós somos vários, pequenos, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas, Pai.
Obrigado pelas pessoas que aqui estão presentes, Pai. Obrigado por aquelas que estão em suas casas, por aquelas que estão nos acompanhando através da internet. Que essa palavra alcance cada coração e desperte cada um, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos e já te agradecemos por tudo. Amém. Deus nos abençoe, Deus o leve para